Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o centro de Umbanda Caminho de Aruanda, casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambinda da Cachoeira. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que gera muitas dúvidas no nosso pensamento, dada a nossa moral, dado o nosso conhecimento da humanidade. A gente vai falar hoje dos desencarnes coletivos. Antes da gente falar propriamente dito dos desastres, a gente tem que ressaltar que nada acontece por acaso. Já disse nosso pai Oxalá quando passou pela terra que nenhuma folha seca cai de uma árvore se não for assim a vontade de meu pai. E segundo, vamos lembrar que nós não somos corpos, somos espíritos. Portanto, tudo que acontece no corpo físico é temporário, porque a nossa verdadeira morada é a morada espiritual. Quando a gente fala de desencarnes coletivos, a gente tem as possibilidades de um avanço imenso na sociedade, pela própria comoção que aquilo causa. Porém, se a gente olhar desde o ponto de vista humano, de acordo com o nosso conhecimento das religiões, da própria cultura humana, a gente há de duvidar muitas das vezes da presença de Deus, porque Deus permite que tantas e tantas pessoas morram no incêndio, porque Deus permite que haja uma pandemia, porque Deus permite que um avião caia. Por isso é importante a gente voltar ao que já foi dito, de que nós não somos corpos, nós já tivemos diversas vidas e tudo acontece de acordo com a lei de causa e efeito. E no caso dos desencarnes coletivos, as pessoas, os espíritos que ali estão envolvidos, eles aceitam essa missão, porque muitas vezes são eles os que foram os opressores através de guerras, através de saques, através de explorações da comunidade. Tudo isso é feito com o objetivo de ocorrer um resgate. E todas as vezes que acontece esse tipo de desgraça coletiva, a população, a comunidade, o planeta evolui. A gente há de perceber que através dessas grandes desgraças há uma comoção. Portanto, as pessoas passam a revisitar a sua vida. E aí a gente vai lembrar da lei de destruição, que é uma das leis divinas, né? E quando a gente pensa numa lei de destruição propriamente dita, a gente não consegue compreender que ela caminha em conjunto com a lei de progresso. Se o homem está estacionado, se o homem não progride, se aquela comunidade, aquele país não consegue progredir, Deus intervém para que haja essa saída da inércia e aí sim a população possa melhorar. Então a gente aprende também com Emmanuel e também com Chico Xavier que na maioria das vezes que há grandes desgraças, grandes tragédias, se trata também de um período de transição planetária, do momento em que a sociedade e o planeta como um todo está movimentando essas energias a fim de que possa haver esse progresso tão necessário para o nosso engrandecimento e para a nossa melhora. Se a gente não perceber tudo isso que acontece na matéria, no corpo, desde um ponto de vista espiritual, a gente vai duvidar da justiça divina. E não é esse o caso. Nós sabemos, mais uma vez, que tudo acontece com a permissão do alto, com a permissão de Deus, para que nós, espíritos, possamos progredir, resgatar, colher o resultado das nossas prévias ações e assim darmos um salto evolutivo muitas das vezes, também no nosso karma coletivo, porque a gente vai lembrar que o resultado das nossas ações como comunidade também impacta no planeta e recebe também o movimento inverso, a reação da ação daquela comunidade. Então, nos momentos que estamos vivendo hoje de uma pandemia, por exemplo, a gente não há de vir isso como um problema ou como uma praga ou com um sentimento negativo da vontade de Deus para com a comunidade. Muito pelo contrário, Ele está incentivando o nosso resgate, Ele está incentivando que nós possamos refletir nos nossos modos de vida, nas nossas prioridades,
naquilo que é melhor para o nosso avanço e assim darmos sim um salto, tanto moral quanto científico, porque conforme a gente já conversou, o espírito precisa evoluir desde o ponto de vista intelectual e moral. Então a gente vê hoje em dia diversos países se unindo, diversas mentes, diversos cientistas buscando em tempo recorde uma cura, uma solução que antes demorava um longo tempo. Dada a necessidade do planeta como um todo, dado que foi todo o planeta afetado, como nós sabemos, já está iniciado o processo de regeneração do nosso planeta, é preciso que a gente saia dessa inércia, tanto desde o ponto de vista moral, como também do ponto de vista científico. Estamos resgatando diversos dogmas que foram criados, estamos também quebrando paradigmas, mostrando sim que é preciso se atentar à ciência, mas que é preciso também evoluir moralmente. No Brasil a gente vê milhões de desconhecidos ou de invisíveis, como dizem os nossos governantes, que estão sendo descobertos. Através de ações fraternas, vamos sim resgatar essas pessoas, a fim de que elas possam também ter a oportunidade de ter um mínimo de amparo material para que assim possa progredir, melhorar e buscar também a sua regeneração moral e intelectual. Portanto, meus irmãos, não há desgraça, não há nada nesse mundo que não aconteça se não for para a nossa melhora. Que esses desgastes, esses desastres coletivos que acontecem são sempre para o nosso progresso moral e intelectual. Que possamos cada vez mais confiar em Deus, no seu tempo, no seu momento, e que possamos, ao invés de perguntar por quê, para que essas coisas estão acontecendo, o que esses movimentos, esses desastres, esse momento que estamos vivendo hoje quer nos ensinar, e assim possamos olhar para dentro de cada um de nós e compreender qual é o objetivo de todas essas ações, de todas essas situações que estão sendo geradas no nosso dia a dia e dos nossos familiares e amigos. Muita paz, muita luz, muito axé. Fiquem com Deus.